O presidente da Rússia, Vladimir Putin, pessoalmente se empenhou para que Steven Witkoff se tornasse o principal emissário de Donald Trump nas negociações sobre a guerra na Ucrânia, além de ter se encontrado secretamente com Witkoff em reuniões privadas. E isso ocorreu antes do amigo de Trump assumir as negociações sobre a Ucrânia. Informações chocantes como essa foram apresentadas em um artigo do jornal Wall Street Journal, que traz fatos sobre como o Kremlin influenciava Steven Witkoff e o pressionava a tomar determinadas decisões. Mas isso é só o começo. Depois veio uma revelação ainda mais chocante. Antes da primeira viagem de Witkoff a Moscou, o Kremlin já havia imposto condições para ele se encontrar com Putin. Putin deu ordens ao seu enviado Kirill Dmitriev para transmitir, através da Arábia Saudita, que Donald Trump deveria enviar para Moscou exatamente Steven Witkoff e mais ninguém. Além disso, a condição do Kremlin era a seguinte: Witkoff deveria ir a Moscou sozinho, sem a companhia de agentes da CIA, diplomatas ou até mesmo de seu tradutor pessoal. E desde então, Steven Witkoff começou a servir abertamente aos interesses do Kremlin. O que Witkoff ouviu de Putin no encontro cara a cara em Moscou? Vamos analisar isso juntos neste episódio. Meu nome é Alexei Pitti, vamos examinar esse assunto em detalhes juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like, escreva qualquer comentário longo neste episódio e amigos, sigam também meu canal no Telegram Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. O presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, reuniu-se pessoalmente com Steven Witkoff antes de sua nomeação como representante especial dos Estados Unidos da América para a Ucrânia. E também o incentivou a liderar a delegação para as negociações com a Rússia. É o que escreve o jornal americano Wall Street Journal em um artigo sobre a influência da Rússia no negociador dos Estados Unidos da América. Segundo o jornal, a inteligência russa elaborou um dossiê sobre funcionários do círculo de Donald Trump depois que o republicano venceu as eleições presidenciais nos Estados Unidos da América em 2024. O Kremlin procurava, na administração de Donald Trump, uma pessoa conveniente para si que facilitasse o lobby das exigências da Federação Russa em relação à Ucrânia. Por isso, Moscou era categoricamente contra Keith Kellogg, que inicialmente havia sido nomeado representante especial de Donald Trump para a Ucrânia. A inteligência da Federação Russa observou que a filha dele liderava uma organização de caridade na Ucrânia, e o Kremlin via isso como um obstáculo. Todos lembramos quando, na primavera, Vladimir Putin exigiu que Donald Trump afastasse o general Kellogg das negociações, dizendo que era inconveniente, e Trump obedeceu aos apelos do Kremlin. Steven Witkoff, como escreve o Wall Street Journal, chamou a atenção do Kremlin pelo fato de ter mais experiência em negócios do que em política. E ele nem sempre coordena suas ações e viagens com os serviços secretos americanos, como normalmente exige o regulamento. Dizem que ele é apenas um comerciante e menos engajado, por isso seria mais fácil manipulá-lo. Kirill Dmitriev conseguiu se acertar com ele sobre comércio, e desde então Witkoff promove a retomada das relações comerciais com a Rússia e menciona projetos conjuntos de bilhões de dólares. Segundo o Wall Street Journal, era possível fazer contato por meio de alguém do setor financeiro como Kirill Dmitriev, assistente de Putin e chefe do Fundo Russo de Investimento Direto. Infelizmente, isso funcionou. Agora cito o Wall Street Journal. Steven Witkoff recebeu uma mensagem intrigante da Federação Russa poucos dias após ser nomeado representante especial de Trump para o Oriente Médio. Dmitriev entregou a mensagem ao americano por meio do príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman. O assessor de Putin já mantinha contatos com ele antes da invasão russa em larga escala à Ucrânia, pois após a anexação da Crimeia, a Rússia direcionou recursos ao Oriente Médio. Na mensagem para Witkoff foi sugerido: e então, uma reunião fechada e não anunciada entre Putin e Witkoff realmente aconteceu em 11 de fevereiro de 2025, e aqui eu já destaco que oficialmente, publicamente, por muito tempo pensava-se que o primeiro encontro presencial do enviado especial do presidente dos Estados Unidos da América, Steven Witkoff, com o presidente russo Vladimir Putin em Moscou, foi em 11 de abril de 2025. Na verdade, isso ocorreu 2 meses antes. O conteúdo da primeira conversa é desconhecido,
Mas como resultado dela, o americano Mark Fogin, de 63 anos, condenado na Rússia por acusações de contrabando de drogas, foi libertado da prisão russa. Lembro que Fogel estava sob custódia desde agosto de 2021. O motivo foi a descoberta de cannabis medicinal com ele ao cruzar a fronteira da Federação Russa, que havia sido prescrita por um médico para aliviar dores crônicas. E agora, o Wall Street Journal acredita que a libertação repentina de Fogel, e aliás nem mesmo o advogado do condenado foi notificado, foi um tipo de gesto de Vladimir Putin, mostrando que ele prefere negociar diretamente com Witov. Tipo, olha só, Witov, posso libertar americanos, mas se insistirem no Kellogg, não haverá negociações. Logo depois disso, o presidente americano realmente envolveu Steven Mitkov no trabalho para encontrar um caminho para acabar com a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E Kellogg foi afastado dos papéis centrais nesse processo, e aqui, como se diz, é matemática simples. Steven Witkoff visitou Putin em um ano mais vezes do que qualquer funcionário dos Estados Unidos da América nos últimos 75 anos, ou seja, ninguém dos Estados Unidos da América visitou Putin tantas vezes antes. No início de dezembro, Steven Witkoff fez sua 6ª viagem oficial à Rússia, tendo mais uma longa conversa privada com Putin. Segundo o Wall Street Journal, nenhum funcionário da Casa Branca teve acesso tão frequente a um líder russo ou soviético. Desde que os Estados Unidos da América aliaram-se a Joseph Stalin pela lei de empréstimo e arrendamento na Segunda Guerra Mundial. Steven Witkoff, desde que se tornou representante especial de Trump, nunca visitou a Ucrânia, diferente de Kit Kellogg. E tudo isso é em parte resultado das manobras de Vladimir Putin, voltadas para afastar os diplomatas americanos das discussões sobre as relações entre os Estados Unidos da América e a Federação Russa e garantir o apoio dos bilionários americanos. A estratégia do Kremlin aqui é muito simples. Eles esperam subornar empresários gananciosos da equipe de Trump com promessas de superacordos de centenas de milhares de bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, Donald Trump não esconde seu ceticismo em relação aos regulamentos e instituições políticas tradicionais. Essa abordagem do Kremlin não causa rejeição, embora alguns conselheiros do presidente dos Estados Unidos da América se oponham a isso. Ouça, para negociações existem diplomatas que dedicaram suas vidas a isso, estudaram, se formaram, e aí você simplesmente manda um empresário, isso não faz sentido. Mas isso não é tudo. Segundo o jornal, Putin analisou os perfis psicológicos dos funcionários próximos de Trump, o representante dos Estados Unidos da América para a Ucrânia. Kita Kellogg. Relatórios dos serviços secretos russos para Putin destacaram que a filha de Kellogg atuava em caridade na Ucrânia. Isso era um sinal preocupante e indicava que ele poderia ter uma postura hostil em relação às exigências da Rússia durante as próximas negociações de paz. Segundo ele, Kellogg também ignorou a suposta declaração do apresentador de televisão Tucker Carlson, que em determinado momento afirmou que Moscou estava pronta para iniciar negociações. No fim, como sabemos, Kit Kellogg está deixando o cargo. E Steven Witkoff e Kirill Dmitriev estão desenvolvendo uma nova ordem econômica e política para toda a Europa. Ouçam, apenas imaginem Putin e o representante de Trump desenvolvendo uma ordem econômica e política para a Europa. E isso foi um choque para muitos. O que vimos na estratégia de segurança nacional de Donald Trump, onde ele diz claramente que chegou a hora dos americanos irem para a Europa e colocarem ordem lá. E também sobre o fato de que os Estados Unidos da América podem forçar os europeus a fazer amizade com os russos. Isso pode ter sido motivado pelas negociações de Steven Witkoff e Kirill Dmitriev. Como resultado, os mecanismos bilaterais de controle que existiam antes não funcionam mais. Desde junho, os Estados Unidos não têm embaixador. Em Moscou, o papel de embaixador, diplomata e, na verdade, de tudo está sendo substituído. Steven Witkoff e James O'Brien não são mais assistentes do secretário de Estado para assuntos da Europa e Eurásia. Essa pessoa não existe mais. Witkoff recusou várias propostas da Agência Central de Inteligência para fazer um briefing sobre a Rússia, dizendo que, olha, isso é assunto pessoal dele, para onde ele viaja, sobre o que ele negocia com os russos, já que ele, enfatizo, não é um funcionário oficial do quadro da Casa Branca ou de qualquer departamento. Apesar de o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América destacar poucos funcionários para apoiar o enviado especial do presidente. Mas os membros da equipe e outros funcionários da administração recebem com grande dificuldade relatórios sobre o encontro internacional com Witkoff. Ele o tempo todo apela, dizendo que é uma pessoa privada, sim, é assistente do Trump, mas olha, não é funcionário da Casa Branca, o que vocês querem de mim, não sou obrigado a prestar contas para vocês. Então pode-se dizer que, infelizmente, Putin conseguiu colocar, como dizem, um homem seu na equipe do Trump.
Amigos, vou colocar reticências aqui. Deixem suas opiniões e conclusões nos comentários abaixo deste episódio, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber notificações sobre novos episódios. Amigos, se este episódio foi interessante ou útil para vocês, vocês podem agradecer pelo nosso trabalho com uma doação ou uma assinatura paga de patrocinador pelos links e dados fornecidos. Na descrição deste vídeo está escrito apoiar o canal Alexei Pet. Escolha o formato de apoio mais conveniente para você. Eu ficarei grato por qualquer doação de vocês. É isso, cuidem-se. Até mais a todos.